Bom dia, vamos dar início a mais um exercício devocional, 85º dia da quarentena espiritual, sexta-feira, 26 de junho de 2020, símbolos da fé reformada, confissão belga, estamos estudando. Hoje vamos para o 20º artigo, não sem orarmos a Deus e pedirmos orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, nos colocamos diante de Ti, agradecidos pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado até aqui e porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Rogamos que o Senhor traga a Tua mensagem a nós, para que nós possamos a cada momento estar diante de Ti, agradecidos pelo Teu amor, Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, bem rapidinho hoje, bem curtinho o 20º artigo, que trata sobre a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso com relação ao homem, dizendo que Deus agiu com misericórdia e justiça sobre o homem, enviando Jesus. Agora, a confissão vai mostrar como Deus fez isso, aplicando a sua ira no Filho, para que nós tivéssemos misericórdia e justiça. É isso que quer dizer sobre essa temática que está aí, a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo, tá bom? Diz lá então o artigo 20º: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Nesta natureza, ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através do seu muito amargo sofrimento e morte. Então vamos por parte, alguns textos citados pela confissão belga para mostrarmos tudo isso. Romanos 8:3 diz o quê? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, bem claro, a gente vai ler de novo, bem devagarzinho, não é que ela leu errado, não, é porque é difícil, é um texto difícil de a gente memorizar. Então é bom reler bem devagarzinho para entender que Deus, sendo misericordioso e justo, enviou o Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Então ele vai assumir essa desobediência do homem, fazendo-se maldição na cruz. Mas para isso ele tinha que ser uma figura humana, para satisfazer a ira de Deus quanto ao pecado do homem. Então, Cristo vai fazer um papel maravilhoso, bonito aí, de tirar o olhar de ira de Deus sobre nós e trazer esse olhar de ira de Deus sobre ele. É isso que é satisfazer. Então é muito bonito, muito importante. Lê de novo, Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso. Com efeito condenou Deus na carne o pecado. O pecado foi condenado na carne, só que na carne de Jesus, mesmo sem pecado. Mas ele se deu como sacrifício. Por isso o simbolismo lá no Antigo Testamento de oferecer um cordeiro, um animal sacrificial para agradar, para satisfazer a ira de Deus. Era uma forma de mostrar que um dia um cordeiro se manifestaria, Jesus, e entregaria a sua carne, o seu corpo para a remissão de pecados. Até por isso também, lembrando aqui agora, que é importante nós participarmos do pão no momento da ceia com esse discernimento. Às vezes a gente pensa assim, mas para que pão e o cálice? Por que não só o cálice? Se é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Sim, é verdadeiramente o sangue, porque ao escorrer o sangue denota a morte do cordeiro, de um corpo que devia ser
pago, ou nele deveria ser pago o pecado. Por isso o pão, que representa o corpo, esse corpo que Deus acaba de condenar. Final do versículo 3 do texto que Eliette leu. No tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. No corpo de Cristo ele condenou o pecado. Então é muito importante quando nós participamos do pão, termos essa consciência, hein? Passa a ser fantástico esse momento, né? Apocalipse 6, por que eu coloco aí Apocalipse 6, 15 e 17, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse texto é o 6º selo do Apocalipse, fala do juízo final, né? A vinda de Jesus e o juízo final da ira de Deus, mostra que os ímpios nesse dia estarão dessa forma, tentando de alguma forma se esconder de Deus, porque a fúria, a ira de Deus quanto ao pecado da raça humana continua sendo muito grande. E aí eu pus o texto aí de Romanos 8:1 porque ele confronta ou coloca num outro plano, de um outro lado, aqueles que são eleitos. Tá? Então diz lá, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, veja, no final dos tempos, quando Jesus voltar e for definitivamente consumar, aplacar a ira de Deus sobre a raça humana, os ímpios serão esses aqui, de Apocalipse 6, 15 e 16, por exemplo. Que por causa da ira de Deus, uma vez que eles não foram alcançados e não estão em Cristo Jesus, eles estão condenados e vão pagar por esse preço no final. A morte eterna, o terror eterno. Mas nós em Cristo já não somos mais condenados, então não cabe a nós os versículos 15 e 16 do capítulo 6 de Apocalipse. Então eu quis dar esse contraponto, porque diz que ele, Jesus, satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através do seu muito amargo sofrimento e morte. Mas isso só pelos eleitos, só pelos crentes verdadeiros, que só Deus sabe quem são, e nós sabemos de nós mesmos, porque o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas olha que bonito isso. Se Cristo não tivesse satisfeito a ira de Deus, nós também estaríamos junto desse grupo aí, que é formado por todos, reis, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos, ou seja, toda a raça humana de todas as classes, que não são os eleitos, que continuam vivendo à margem da ira de Deus. Mas eu e você, eu quero crer, graças a Deus, não. Nós já estamos no Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para a terra hoje, Ele olha com ira, com fúria. Está aí as pandemias. É nada mais do que a ira, a fúria de Deus sobre a terra, porque a corrupção dela hoje, do ser humano, foi por desobediência, foi pelo pecado. Mas quando Ele olha para a terra e olha especificamente para um crente, para um eleito, Ele, na verdade, olha o próprio Filho, e a ira dele se satisfaz no Filho. Nós não somos mais alvos da ira, da fúria de Deus. Tem noção do que é isso? Não ser alcançado pelo terror eterno, porque quando Deus começa a mirar na raça humana um por um, esse é ímpio, então vai pagar agora pela ira, vai pagar agora pelo pecado. Aí olha para mim e para você e diz: já está pago por Cristo, vamos pular esse, fantástico. Mas desconta no Filho. Desconta no Filho. Aquele que quando foi batizado, o próprio Pai disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. É nele que vai, no Filho amado em quem Ele tem prazer, que Ele vai pagar ou satisfazer a sua ira, que era para vir sobre nós. Então é muito lindo isso, muito bonito. Tá? Assim Deus, e tem gente achando que Deus é injusto. Não consigo entender, viu?
Deus salvar alguns e não a outros. Porque você não é Deus, só por isso. Tá? Assim, Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando carregou sobre ele os nossos pecados. O que diz Romanos 3, 25 e 26? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Manifestação da sua justiça no tempo presente é Jesus. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso, tá? Continuando, e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos da condenação. Isso que nós éramos, culpados e dignos da condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação. Veja bem, ele entregou o Filho à morte por nós, para livrar-nos dos pecados, mas também ressuscitou o Filho para que nós ressuscitássemos também no último dia, ou seja, para a nossa justificação. Nós somos vistos agora como justos. Isso é justificação. Quando Deus olha para nós, ele nos vê justos. Como assim? A Bíblia fala que nós somos ímpios, pecadores? Pois é, mas ele vê o sangue de Jesus sobre nós. A fim de que por ele, Jesus, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Um dia nós vamos ser imortais. É fantástico. Aí eu lembro do que nós aprendemos ontem, né? do Deus que encarnou e depois ressurgiu, trouxe imortalidade ao seu corpo, mas continuou de carne e osso, mas agora é imortal, agora glorificado, agora transformado. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele teve que ressuscitar, porque se Cristo apenas tivesse morrido, ele pagaria pelos pecados. Mas, e dali para frente? Mas ele tem que ressurgir com um corpo glorificado agora, o que nós teremos mais à frente, para garantir a justificação. Ou, se não for essa palavra para garantir, mas para consumar, para validar, para legitimar a nossa justificação. Como nós já somos justos se ainda vivemos num corpo desse, padecendo. Então, para confirmar essa justificação que já é aplicada a nós, nós teremos corpos glorificados. Tá? Por isso ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morre por nossas transgressões e ressuscita para que a plena justificação, a plena glorificação do nosso corpo seja legitimada. É isso que diz o 20º artigo da Confissão Belga. Há um cântico antigo, bem antigo, mas eu sei que um ou outro aí vai se lembrar, né? Que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a fé que nos foi dada no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Está aí nesse último texto que nós lemos, de Romanos 4, 25. Aleluia! Grande salvação, tá? Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela
fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Ó Deus, nós diante da leitura desse texto da Confissão Belga, um dos símbolos de fé reformada da Igreja Cristã, enquanto buscamos os textos bíblicos para embasar e confirmar aquilo que nos foi dito, escrito, por homens que o Senhor preparou e deu sabedoria, inteligência, discernimento para escrever uma confissão tão bonita como esta. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, então nós ficamos ainda mais maravilhados, percebendo que sabemos muito pouco daquilo tudo que o Senhor ainda há de revelar aos que te amam, aos que foram chamados pela fé em Cristo Jesus, aos justificados. Então nós rendemos graças ao Senhor nesse dia, porque em meio às tribulações, em meio aos problemas, o Senhor nos deu da graça, o Senhor nos justificou, o Senhor não nos olha com ira, mas aplaca a sua ira no Cordeiro. E nós não vamos pagar mais nada por isso. Aliás, não vamos pagar nunca pelo pecado cometido pela nossa raça, porque Cristo fez isso por nós. Então nos ajude a não olhar apenas para os problemas circunstanciais e momentâneos que vivemos, mesmo que sejamos tentados a isso, mas logo o Teu Espírito nos traga o renovo e nos dê a sabedoria de entender que existem coisas muito maiores, muito além do que aquelas que estão aos nossos olhos. O Senhor nos guarde, nos proteja nesse dia, abençoe as famílias, os irmãos que precisam de emprego, os irmãos que estão doentes, necessitados, precisam de restauração familiar, de ânimo, de saúde. Os abençoe, ó Deus, e dá um dia debaixo da graça e do poder do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Pergunta 20. Bem facinho, hein? Explique com suas palavras o que é justificação. Tá bom? Eu vou, assim como a pergunta de ontem, a 19, eu vou corrigir se preciso, tá? Eu não quero simplesmente que escreva alguma coisa e vou dar ok lá e ponto. Não me leve a mal, é para o nosso crescimento. Eu vou corrigir e vou colocar uma definição de justificação, bem simples, bem curta, para você comparar com aquela que você fez, e também sobre a de ontem, para você falar um pouquinho sobre Jesus, né? Mostrar também como nós devemos olhar para esse Jesus. Deus te abençoe.